Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, sou Wilson Niva, diretor de comunicação do Sindimepa, e hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. E para isso, recebemos o Dr. Fábio Rocha, advogado, MBA em Direito Tributário, pela FGV, pós-graduando em Direito Previdenciário pelo IMADEC, com mais de 8 anos de experiência no direito previdenciário, atuando na área administrativa e judicial, no regime geral, INSS e regimes próprios, concursados, aposentadoria especial, aposentadoria por contribuição, convertendo o tempo especial em comum, revisão de aposentadorias, planejamento previdenciário, cálculo de revisão de benefícios e atua ainda com mentoria do direito previdenciário. Ok. Então, pegue o seu cafezinho e acompanhe a nossa conversa expressa. Dr. Fábio Rocha, muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação e acredito que hoje é a dúvida de muitos médicos que estão chegando mais ou menos na minha idade, próximo a se aposentar, e como todo bom brasileiro, ele só começa a se preocupar quando as coisas estão bem próximas de acontecer. Então hoje eu acho que vai ser um dia muito proveitoso esse primeiro episódio, e a gente espera que a gente possa esclarecer muitas das dúvidas que eu pessoalmente tenho e que com certeza é a dúvida de muitos médicos associados ao Sindimepa. Ok, doutor, muito obrigado. Obrigado pelo convite do Sindimepa. Estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas do direito previdenciário do médico. Bom, então, já partindo para as perguntas, vou fazer essa primeira pergunta. Quais os tipos de aposentadorias para médicos no INSS e quantas aposentadorias do médico que o médico pode ter? Ok. Nós temos algumas modalidades de aposentadoria que vamos começar pela aposentadoria conhecida como aposentadoria por idade. Tá? O médico precisa de 65 anos e mínimo de 15 anos de contribuição. Para aquele que entrou até 12 de novembro de 2019 no regime. E a médica é necessário 62 anos hoje e 15 anos de contribuição também. Tá? Como é que é feito esse cálculo? O cálculo é com base na média dos salários de contribuição, tira-se 60% dessa média e mais 2% de contribuição por ano de contribuição que ele optou em continuar no regime. Para o homem, e só esses 2% só calcula após 20 anos de contribuição. Para a mulher, a partir dos 15 anos, ela já tem esse direito de ter esse adicional de 2% pela média dela. Essa é a aposentadoria por idade. Nós temos a aposentadoria por invalidez, que é aquele segurado do INSS que não tem mais condições de estar desenvolvendo a sua atividade laboral. Está incapacitado de forma definitiva, é segurado do INSS, é feito a aposentadoria dele. Só que hoje, a partir de 12 de novembro de 2019, tem uma particularidade, que paga apenas 60% da média. Antes de 2019 era de 100%. Então, a reforma veio mudar e veio diminuir o valor dessa aposentadoria, prejudicando aquele que mais necessita no momento de mais vulnerabilidade, de maior necessidade. Ok, estamos ali diante desta alteração da legislação, na 103 de 2019, que veio prejudicar de forma agressiva o segurado, o médico do INSS, contribuinte do INSS. Temos a aposentadoria por contribuição. Esta aposentadoria ela requer um cuidado e uma atenção especial, eu digo. Tá? Porque é aqui que nós podemos buscar
adiantar uma aposentadoria, tá? Buscar o reconhecimento do tempo especial para o médico, fazendo com que ele tenha a melhor aposentadoria possível, a melhor renda mensal inicial, ou seja, a remuneração dele na aposentadoria. Esta é a aposentadoria que ela requer um cuidado muito grande, porque existe uma exigência de uma grande quantidade de documentos para se comprovar a aposentadoria por contribuição, tá? A gente faz a conversão nessa modalidade de aposentadoria do tempo especial. Desta forma, a gente consegue, de forma significativa, melhorar a aposentadoria do médico. Por exemplo, o homem, o médico, ele tem 40% a mais no tempo de contribuição dele. Se ele contribuiu 10 anos, soma-se mais 4. Isso eu preciso estar comprovado que ele esteve exposto ao agente nocivo. O médico normalmente é biológico. Então, isso é significativo, 40% a mais no tempo de contribuição. Com isso, a gente vai melhorar, consequentemente, a média do salário de contribuição dele. A médica é 20% a mais. Da mesma forma, a gente precisa estar comprovando a exposição do agente nocivo e, consequentemente, melhora significativamente aquela aposentadoria. E a gente adianta também. Adianta aquela aposentadoria. E eu vejo que isso é extremamente relevante. Nós temos a aposentadoria especial, é para aquele médico e médica que preencheu lá 25 anos de contribuição. Essa aposentadoria, ela tem uma particularidade também, tá? Que é 25 anos exposto ao agente nocivo. Todavia, o médico necessita se afastar do seu ambiente de trabalho. O ambiente nocivo do seu trabalho, obrigatoriamente ele tem que se afastar. Ele não pode mais desenvolver a sua atividade de médico. Isso causa um prejuízo, né? Em regra, normalmente o médico não tem este interesse de se aposentar pela especial e ter a necessidade de se afastar. Aí que a gente tem uma alternativa interessante, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, usando o tempo especial, convertendo o tempo especial em comum. E aí que a gente consegue melhorar a aposentadoria do médico, ele continua desenvolvendo a sua atividade normalmente e continua trabalhando, recebendo a sua aposentadoria lá do regime geral de previdência social, que é o conhecido INSS. Essas são as particularidades. Quantas aposentadorias o médico consegue ter? Tá? O médico consegue ter 3 aposentadorias. Tá? Com base na Constituição Federal, a Constituição permite o profissional da saúde ter 2 aposentadorias no regime próprio e uma aposentadoria no regime geral. Isso também é uma situação extremamente relevante, mas que requer um cuidado, porque tem documentações que, tipo a CTC ou a DTC, CTC é certidão de tempo de contribuição, DTC é declaração de tempo de contribuição, e tem que ter um cuidado muito grande, porque se eu tirar algum período, se eu usar algum período do regime próprio e levar para o regime geral, automaticamente eu posso estar cessando o vínculo do regime próprio. E aí isso pode causar um prejuízo. Tá? Tiveram várias particularidades na Emenda Constitucional 103 de 2019, que tem que haver um cuidado muito grande, tá? Referente a toda essa questão documental para um processo de aposentadoria. Aproveitando, você acabou de dizer que o médico pode ter até 3 aposentadorias, 2 no regime próprio e uma no regime geral. O que seriam essas 2 aposentadorias? O que seria o regime próprio? O regime próprio, para as pessoas entenderem o que é o regime próprio e o regime geral. O regime geral acho que é o que todo mundo está submetido à regra, né, da Previdência do INSS. Isso mesmo. E o regime próprio? O regime próprio são aqueles médicos e médicas que são concursados ou que entraram antes da Constituição de 88, que tiveram também a força de servidor. Tá? É aquele que exerce a carreira nos entes públicos, né? Município, Estado e a União.
Então, no caso prático, um médico que é servidor público federal da Justiça Federal e é servidor público estadual, ele pode acumular Pode. essas duas aposentadorias mais o regime geral de aposentadoria pelo INSS. Esse é Isso o mesmo. entendimento? Isso mesmo. Ele pode acumular essas três, não tem impedimento. Por quê? A Constituição ela permite acumular na ativa, quando está na atividade. De toda forma, consequentemente, ela vai te permitir também fazer a acumulação desses benefícios previdenciários quando você está na inatividade. Perfeito. Mas se ele tiver duas atividades, digamos, estaduais, ele não pode acumular. Poderia também fazer o acúmulo de 2 empregos ou 2 regimes do Estado? Pode. Pode também? Pode, do mesmo ente. Ele pode ir no mesmo ente. Tá? Não tem impedimento referente a isso. Por exemplo, ele pode ter um cargo de técnico e um cargo de médico. Acumula, sem problema. Entendi. Tá? Ele não tem problema referente a isso. E pelo que eu entendi, nós temos aí três tipos, basicamente, né, de você conseguir a aposentadoria. Um seria pelo tempo de serviço, outra seria pelo tempo de contribuição e a outra especial, né, que a pessoa tem que se ausentar, digamos assim, do seu trabalho quando é uma aposentadoria especial, que é de 25 anos. Ou ele pode transformar esse tempo de atividade especial numa converter para o comum. Perfeito, perfeito. Você entendeu muito bem, doutor. Muito bem. E é justamente isso. A questão, digamos assim, das pessoas que se aposentaram antes da emenda constitucional ficou com direito adquirido de todo esse tempo. E aquelas pessoas que não tinham, digamos, o tempo, né, os requisitos para se aposentar. Como é que é essa questão da transição, que eu acho que é bastante complexa, né? Excelente pergunta sua, tá? A questão da transição, quem tinha até 6 meses da emenda constitucional, ou seja, repetindo, 12 de novembro de 2019, ele pôde aposentar, tá? Vai aposentar cumprindo uma regra de 50% do tempo que restava. Tá? Ou seja, falta 6 meses, ele vai faltar mais 6. Vai faltar 1 ano para aposentar. Isso, para o homem, era necessário ele ter 33 anos de contribuição, para ele ter essa regra dos 50%, e a mulher, 28 anos de contribuição. Essa é a principal particularidade ali da questão da regra de transição. Tem a regra de transição de 100%, tá? Quando você não tem esse direito, tu vai para a regra de 100%, que é aos 57 anos a mulher vai conseguir se aposentar. Que essa é uma regra interessante que tem que ser analisada, e o homem 60. É uma regra interessante que tem que ser analisada porque reflete de forma direta no valor da tua aposentadoria. Tem situações que a gente faz análise de cálculo previdenciário que a pessoa ela poderia estar aposentando já com a regra de 50% no valor de R$ 3.900. Mas se ela esperar, por exemplo, R$ 3.900 com 54 anos de idade, se ela esperar preencher os 57 anos, ela vai para R$ 6.200. Então, são valores significativos que requerem essa necessidade dessa análise. Mas, isso eu estou falando de um exemplo geral, tá? Do médico, o médico tem um tempo especial. Nós precisamos trabalhar e buscar esse tempo especial para melhorar a aposentadoria dele. E aí, esses 57, essa regra de transição, é aí que está o X da questão. O médico, a gente pode construir um cenário muito mais favorável para ele, para a questão das regras de transição. Just como? Com tempo especial, com reconhecimento deste tempo especial. Com reconhecimento do tempo especial, nós podemos excluir o fator previdenciário do cálculo de aposentadoria dele. O fator previdenciário é um cálculo etário, que envolve a idade, tempo de contribuição,
tá? E expectativa de vida que compõe o cálculo da aposentadoria. E quando a gente consegue excluir esse cálculo do cálculo de aposentadoria, eu consigo que ele receba 100%. 100% da média. E isto é extremamente vantajoso a gente trabalhar. E, infelizmente, o que a gente vê de forma diária no nosso trabalho é que, em muitos e muitos casos, esse direito não foi solicitado, não foi buscado, não foi requerido e acaba tendo aquela aposentadoria como um profissional comum. É o que eu falo, quem mais contribui dentro do INSS, quem mais trabalha, quem mais contribui é o médico. Isso, de todas as categorias, eu não conheço uma categoria que contribua mais do que o médico. E a via não está sendo de mão dupla. Ele contribui mais, mas como requer vários documentos para buscar aquela melhor aposentadoria para ele, ele tem aposentadoria de valores de R$ 3.500, média. Isso não é aposentadoria de médico. O médico tem que receber a aposentadoria com base no valor que ele contribui. Ele contribui teto, nós temos que construir isso para ele. Entendeu? A gente tem que forçar o INSS, determinar que o INSS cumpra o que está na legislação. É o que está na lei, nas instruções normativas, nos decretos, e a gente faz isso. Essa é a nossa missão ali com a nossa clientela médica. Perfeito, doutor. Muito bom. Acho que teríamos aí assunto e dúvidas para a tarde inteira, mas nós temos aqui um horário, né? Que é, como diz o nome, é o Expresso Sindimepa, então é só por tempo de um cafezinho. E nós vamos aguardar ansiosamente pelo próximo episódio, falando sobre esse tema de previdência na próxima semana.